Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Hoje temos um episódio com uma convidada que é a nossa querida Ana Simão. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Ela hoje está-nos a falar de Lamego. Se eu estiver errada, Ana diz-me. E Lamego pertence a Viseu. Eu tenho um carinho muito grande por Viseu, porque Viseu foi a terra onde eu vivi durante muitos anos, basicamente a minha infância toda e a parte da adolescência. Portanto, eu tenho um carinho muito grande por Viseu. E a Ana, o que é que a Ana faz? Atualmente ela partilha connosco diariamente na sua página de Instagram muito conteúdo que tem a ver com o lifestyle saudável, muitos treinos, muitas receitas, e é uma página que eu tenho acompanhado todos os dias e que gosto muito. A par disso, também dizer que eu acho que a Ana tem assim, mesmo uma grande aptidão para tirar fotografias. Acho que as suas fotografias são todas lindas, eu fico muito surpreendida sempre que vejo o teu conteúdo. Portanto, acaba por ser aqui uma introdução muito também a valorizar o trabalho que fazes nas tuas redes sociais e é isso. Ana, bem-vinda, não é? E obrigada também por teres tirado um tempinho para virmos falar e falar também um bocadinho, por um lado, do teu percurso e por outro lado também de um estilo de vida mais saudável e dentro dessas temáticas. Obrigada. Olha, começando pelo início, Ana, fala-nos um bocadinho do teu percurso académico, a licenciatura, o mestrado, o que é que te fez também escolher as áreas que escolheste, fala-nos um bocadinho disso. Pronto. Para começar, eu andei na escola do Moimenta da Beira, que é o meu concelho. Repeti o 12º ano, não porque tinha uma disciplina para trás, mas porque eu quis melhorar a minha média, mas depois não consegui melhorar a nota do exame. Ou seja, Certo. entrei com a nota do primeiro 12º ano. Nessa altura eu tinha bem explícito o curso que eu queria, a caminhada que eu queria fazer, que seria à volta de ajudar pessoas, de servir os outros, porque eu estou ligada a um grupo de jovens sem fronteiras. Quem não sabe, não é um grupo apenas da paróquia em que nós ajudamos na paróquia, mas sim a um nível nacional. Ou seja, há jovens sem fronteiras no Porto, por exemplo, há em todos os pontos do país. E são jovens que têm um espírito missionário e que podemos fazer várias atividades e fazer voluntariado, por exemplo, lá fora, na Guiné. Temos vários projetos associados em que podemos ajudar, e daí a minha vocação, entre aspas, em querer seguir serviço social. Na mesma área. Sim, então, eu dias antes de me inscrever, de meter, pronto, de concorrer à universidade, descobri que havia perto da minha terra uma universidade que tinha serviço social, para além de Vila Real. Mas na altura eu queria muito ir para Viseu, mas não havia. Então eu descobri, através de uma colega minha, que havia em Lamego, e eu pus Lamego como primeira opção. E as outras duas opções seriam em Viseu, mas educação social e comunicação social, que era realmente aquilo que eu também queria. Então eu entrei como primeira opção aqui em Lamego, porque a minha média até era bastante alta para a nota que pediam. E pronto, gostei bastante dos 3 anos que passei aqui, até descobri que também queria fazer um mestrado e fiz, e já estou a concluir. Falta-me mesmo pouquinho para entregar a tese e defendê-la. Mas quando eu entrei aqui para Lamego, descobri outra paixão. Ou seja, comecei a viver sozinha, comecei a ganhar gosto pela cozinha, comecei uma jornada saudável. Porquê? Primeiro porque não me sentia bem comigo própria. Eu pesava na altura mais 10, 12 quilos do que peso agora. E decidi fazer mais por mim. Porquê? Porque não me sentia bem. Não sentia que a minha alimentação não chegava só também para me sentir bem comigo mesma, e comecei a praticar desporto. Eu já pratiquei futsal, basquete, já era algo que eu gostava bastante. Mas depois de vir para Lamego, comecei a fazer isso
todos os dias. Depois o Instagram apareceu bastante mais tarde, mas foi algo que eu também comecei a ganhar gosto, Certo. principalmente na pandemia. Ou seja, está a fazer agora 1 ano e tal que comecei mesmo a investir no meu perfil. E não me arrependo, porque é algo que eu gosto muito de fazer. Boa. Eu ia te perguntar, Ana, se recuando aqui só um bocadinho ao que estavas a falar do mestrado e da licenciatura, se chegaste a fazer estágio nessa, quer na licenciatura, quer no mestrado, ou não. Na licenciatura fiz 2. No meu segundo ano de licenciatura fiz apenas de observação num centro, num lar de idosos, lá na minha terra, porque como era 2 semanas, eu já conhecia o espaço e queria vê-lo e interagir com ele de outra forma, porque eu já, enquanto grupo de jovens, enquanto membro, eu já faço visitas a esse lar, fazemos Uhum. atividades com os idosos, mas pronto, queria vê-lo noutra perspectiva. Depois, no terceiro ano, fiz num CAT de centro de acolhimento temporário de crianças, ou seja, Certo. quis abranger 2 áreas diferentes. No segundo ano de idosos e no terceiro de crianças. E confesso que antes eu adorava a vertente dos idosos e agora gosto muito mais de crianças, De porque crianças. acho que, sim, é diferente. Os idosos já contam a sua história e nós, com crianças, podemos construí-la com eles. Construíram. Portanto, é diferente. Percebo-te, percebo-te. Boa. E agora passando um bocadinho o que estavas a dizer, eu estava-me agora a recordar que a maior parte de nós, quando vai para a universidade, primeiro começamos pela primeira vez a cozinhar, né? Sim. Muitos de nós, se calhar, antes não era uma prática regular, mas estando fora, assim, e afastados de casa, isto para as pessoas, obviamente, que vão para fora, né? Que saem da casa dos pais, ou seja, é este o pressuposto. E não sabemos cozinhar, e depois a famosa massa com atum. ah, E eu ia te perguntar, claro, se tiver já a vontade de falar sobre essa fase que se calhar foi menos positiva para ti, mas que me parece que foi aqui um impulso para seguir esta tua jornada de uma vida mais saudável, de um lifestyle mais saudável. Falares um bocadinho desse momento, né? O que foi começar a cozinhar sozinha assim. Eu também não sei se cozinhavas em casa, então também gostava de perceber como é que foi essa adaptação. É assim, eu já cozinhava, mas não cozinhava como cozinho hoje, como é óbvio, foi praticando, foi eh, procurando novas receitas e novos, ou seja, criei novos hábitos. Eu cozinhava, mas era muito básico e era muito tradicional, que tanto as nossas mães ou as nossas avós tipo, nos ensinam, que cozinhava, sabia cozinhar massa, arroz, comia normal, digamos, porque a partir do momento em que eu ingressei na universidade, eu quis reduzir, por exemplo, uma carne, porque Uhum. de hoje em dia eu não como muita carne. Como é óbvio, mas não como muita. E em relação ao início da minha jornada, nada a ver. Claro. Porquê? Porque eu não cortei tudo logo de uma vez que eu queria emagrecer, porque eu não me sentia bem comigo própria. Eu chegava a ter momentos em que, por exemplo, em pleno verão, com muito calor mesmo, eu não querer vestir, não querer tirar um casaco de malha fina, porque sentia que tinha barriga e que os outros iam gozar comigo. E digamos que eu comecei a minha jornada devido a vários comentários de pessoas que são minhas melhores amigas de momento. E eu não me Uhum. sentia bem, então eu decidi que ia mudar. E aos pouquinhos, e agora é a minha rotina e eu não a troco por nada deste mundo mesmo, porque sou feliz assim. O que é Por que. exemplo, a minha irmã entrou no ano passado aqui também em Lamego e ela não tem uma alimentação como a minha, mas ela Certo. não julga e acha que gostava de ser assim um dia, mas tem que ser aos pouquinhos, como é óbvio. Quais foram as tuas primeiras adaptações, Ana, quando começaste? Quais foram assim as coisas que tu te lembras logo que começaste a adaptar? Incluí bastante fruta, tipo, não deixei de comer doces, mas também não consumia como consumia antes.
Ok. Fazia sempre quatro, por exemplo, 4 refeições, em que era o pequeno almoço, almoço, lanche e jantar, e tentava não quebrar entre essas refeições, ou seja, comer mais algum snack ou assim entre essas refeições. E fui fazendo tudo direitinho. E, e pronto, e isso foi mais ou menos em junho de 2015, assim, 2015, e nesse verão consegui perder 6 quilos. Depois, quando entrei, quando entrei não, mas mais ou menos em outubro, já tinha menos 10 quilos. Fui fazendo sempre isso e fui incluindo caminhadas, porque correr no início para mim era complicado, sou sincera, era algo que eu não gostava muito e hoje é das coisas que eu mais gosto, é correr. Mas fui fazendo caminhadas, cada vez ou seja, com um percurso maior e tentando fazer menor tempo, e Uhum. foi assim, foi algo muito devagar, mas que deu resultados. E tu alguma vez excluíste assim algum alimento, tipo de alimentação, ou sempre comeste de tudo? No início, não, sou sincera. Incluía mais fruta, sim, fazendo uma refeição, umas refeições equilibradas, mas não cortei assim nada. Mas Uhum, depois fui ganhando outros hábitos, como por exemplo, comecei a incluir produtos da Herbalife, por exemplo, da Prozis. uhum, Eu sou membro independente da Herbalife, comecei a comer batidos, barrinhas e a ganhar um gosto. Depois, mais tarde, incluí também produtos, por exemplo, da Prozis, da Zumub, para ir experimentando. E produtos uhum. locais, como por exemplo granolas. Foi Sim. ganhando o gosto por produtos diferentes. E agora sou sincera, se me perguntarem se já excluí de momento mesmo algum produto, a carne para mim eu já não como quase nada mesmo. Só quando vou a casa, por exemplo. Mas se me puserem ou me oferecerem à frente, eu como é óbvio, sem problema, Sim, porque não tenho problema em comer qualquer tipo de alimento. alimento. Uhum. Não, isso é super curioso, né? Que tens começado uma jornada onde emagreceste, onde não excluíste nenhum alimento e Sim, muitas pessoas têm esta dúvida, né? Ou seja, não pensa o que é que eu posso incluir, mas sim o que é que eu tenho que excluir da minha alimentação para ter uma sim. alimentação saudável. Sim, até porque o meu objetivo não era emagrecer muito rapidamente. Não me sentia bem comigo própria, mas queria ir aos pouquinhos. Porquê? Porque eu lia muito e que, que há pessoas que não conseguem ter uma rotina ou que desistem do seu Uhum, objetivo. Porquê? Porque querem fazer tudo logo de uma vez e depois não conseguem. Porque isto tem certo. que ser um passo de cada vez, porque nós não vamos emagrecer, por exemplo, 5 quilos numa semana, não é? Ou reduzindo tudo de uma vez ou só dando refeições, porque o meu problema era comer entre as refeições e que era doces, era pronto, doces, gomas, chocolates, o pão, por exemplo, eu adoro pão. Eu comia muito pão mesmo, mas é um alimento que eu não corto, sou sincera. Mas eu comia mesmo muitas coisas entre as refeições e esse era o meu maior problema. Ao cortar, ao fazer as refeições certinhas, já foi um avanço e eu senti logo muitas diferenças graças a isso. E eu acredito aqui com a introdução da fruta, né? A fruta dizem, eu não Sim, sou nutricionista de todo, mas sim. a fruta dizem que costuma ser um bom substituto para a parte dos doces. Pelo menos é como dizem a mim, porque eu tenho um problema com os doces, portanto eu estou aqui a ouvir, a absorver tudo o que tu dizes. Eu também. Se me derem a escolher, por exemplo, salgados e doces, eu sem pensar vou para os doces. Sou igual. Então já me disseram muitas vezes: olha, tenta substituir pela fruta, a fruta costuma ajudar porque tem a parte, acaba por ter a frutose, né? A parte do açúcar que acaba por Sim, satisfazer o organismo e tentar evitar que a gente vá para os doces. E se calhar essa tua introdução da fruta foi muito importante, digo eu, sim, também nesse sentido, para te reduzir um bocadinho os desejos do doce. sim. Foi sem dúvida. Mas eu já comia fruta, mas comecei a fazer, por Aumentaste exemplo, sim, a quantidade. receitas ou algo que contivesse fruta e foi algo que ajudou bastante.
Estávamos a falar dos produtos de exclusão. Eu recentemente excluí um e acredito que também não deve fazer parte do teu dia a dia, que é o açúcar refinado. Eu, por Sim, exemplo, já não consigo beber café com açúcar, consegui exato. Eu também não. E fazer. mesmo em chá, eu não. Eu Não gosto de beber sabe o próprio bem. chá. Sim, Sim, foi porque eu. algo. Ou mesmo se eu, por exemplo, comer alguma coisa que agora tenha muito açúcar, eu fico com muita sede, tipo, durante muito tempo. E Pois, porquê? Porque eu já não como quase açúcar, a não ser nos alimentos que contêm, pronto, o próprio açúcar, porque de resto eu não deito mesmo em nada. é mesmo uma questão de hábito. O nosso paladar Sim, habitua-se àquilo que nós lhe dermos, né? Eu sinto que antes utilizava açúcar para o chá, para o café, e que tinha sempre açúcar refinado em casa, e a partir do momento que deixei, alguns dias custou, né? Não posso dizer que não, claro. mas quando houve aquele momento, parece que foi o momento certo em que o meu paladar, quando voltou a provar, já disse: Isto não é bom. Uhum, é verdade. O café já não é bom, já vou tirar o açúcar, já não o consigo beber assim. É bastante Por interessante. acaso, eu descobri há cerca de um ano que sou alérgica e intolerante à cafeína e eu adoro tudo o que tenha café. A sério. É sério. Bolo de bolacha, tão bom. Adoro, adoro. Opa, eu posso comer ou beber algo que tenha café, mas não pode ser café na sua totalidade. Por exemplo, Uhum, se eu beber café de manhã, eu tento pôr sempre como bebida vegetal ou leite de soja. E tem que ser, se calhar, estou a perceber. descafeinado. Tenho que fazer essas opções. Porquê? Porque senão eu vou ganhando bolhas e borbulhas e até já fui parar ao hospital por causa disso. A sério. Portanto, é algo Pois. que tenho mesmo que cortar. É, as E, por intolerâncias. exemplo, o bolo de bolacha é a minha sobremesa preferida. E é um Fui bocado bater no chato sítio certo. mesmo. Ia-te perguntar, tu também, a questão do empratamento para ti é importante, ou seja, como tu apresentas o teu prato para ti própria, ou nem por isso, ou não ligas muito a essa parte. Sim, sim, para mim sim. Até porque eu gosto muito de partilhar no meu Instagram os meus pequenos almoços, principalmente porque é a minha refeição preferida. Tanto os almoços como lanches. Jantar não digo tanto porquê? Porque, por exemplo, eu bebo mais batido à noite ou faço refeições mais leves à noite. Portanto, não tenho Sim, aquela tendência. Só se for, por exemplo, jantar fora ou haver. Sim, um jantar entre amigos, pronto, isso é diferente. Mas gosto de partilhar, se calhar, mais de manhã ou ao almoço ou ao lanche. E gosto muito de fazê-lo de uma forma que me cative. Por exemplo, a fruta. Adoro laminar a fruta. Não sei, acho que ganhei outro gosto uhum. e, opa, digamos que me sabe melhor. Sabe-te Ou melhor. seja, os olhos também comem, não é? É verdade. Eu adoro ver nas outras pessoas, mas depois não consigo, não consigo fazer. Ainda estou numa luta para fazer esses empratamentos todos Mas giros. também vou buscar bastantes inspirações, como por exemplo ao Pinterest ou a seguidoras que têm o conteúdo parecido com o Parecido. meu Uhum. e gosto bastante de ver e até de recriar. Era isso que eu também te ia perguntar, que é como é que te inspiras para as tuas receitas, não é? Porque acabas por usar também muitos produtos, pelo que eu percebi também, que acabam por ser parcerias tuas, a Prozis, a Zumba, não é? Se eu não me engano. Sim, E nesse sentido, tu vais adaptando as receitas, utilizando os produtos que achas que fazem sentido para ti. Como é que é este teu processo também? Porque eu acho que é um processo criativo. sim. Esta parte de criar as receitas e apresentá-las. É o seguinte, eu também comecei a investir, lá está, na criação e recriação, porque eu também vou buscar ideias a outras pessoas, como é óbvio, a partir da pandemia. Foi aí que eu lancei a minha primeira receita no meu Instagram, que até foi um pavê de banoffee, que era um género de um docinho, digamos, parecido ao doce de bolacha, mas de uma forma mais saudável. E a partir daí foi Uhum. algo que eu comecei a fazer. Sou eu que edito os meus próprios vídeos. E, ou seja, tal como eu disse, costumo ir ao Pinterest, costumo seguir pessoas
com o conteúdo igual ao meu e que às vezes tem lá um alimento ou outro que eu gosto de mudar e adaptar à minha rotina ou Certo. àquilo que eu como e dar, se calhar, dar a conhecer às outras pessoas para ver o que é que elas acham. E só o facto de eu pensar que posso fazer a diferença e que essa pessoa pode ganhar outro gosto como eu ganhei, Uhum. acho que me incentiva a criar mais conteúdo desse. E se calhar, no meio de tanta coisa que eu partilho, acho que as receitas é aquilo que mais gosto de me dá fazer. Por exemplo, eu gosto muito de dar a provar às minhas colegas de casa, por exemplo, ou ao meu padrinho, porque o meu padrinho é uma pessoa muito doente e eu, pronto, estou aqui durante a semana toda, ao fim de semana vou a casa e eu costumo sempre levar lá alguma coisa que eu faço. E ele diz, Certo. foste tu que fizeste? Eu, sim, e olha, é saudável. E ele, como tem diabetes, tem colesterol, é algo que me faz, tipo, criar também para o poder ajudar de uma maneira diferente. Sim. E sim, eu vou adaptando sempre aos produtos que eu tenho. E mostrar-lhe no fundo, pronto, é uma pessoa que tem diabetes, uma alternativa assim a um docinho que possivelmente não lhe faz Sim, mal. Então isso deve ser sim, bastante gratificante para ti, deves te sentir muito contente com sim. isso. Boa. Ainda não falámos da tua página de Instagram assim muito em específico e eu queria chegar aí, que era, já percebi e introduzo-te aqui, né? Percebi que a parte da pandemia foi um motivador para a Sim. criação da pasta, da pasta, da página e para a partilha de, pronto, aquilo que tu fazes, o que é o teu dia a dia com as outras pessoas. Mas diz-me uma coisa, esta tua primeira fase que tu começaste o teu lifestyle foi antes à página ou coincidiu a nível temporal? Não, eu comecei a minha vida saudável antes e depois só comecei a investir no Instagram muito mais tarde, foi só na pandemia mesmo. E que eu ganhei um gosto. Porquê? Porque via que as pessoas começavam a interagir e a pedir-me, por exemplo, as receitas que eu fazia para lhes mandar a elas Sim. no privado ou assim, e eu comecei a ganhar gosto. Eu, por que não partilhar mais? E pronto, e foi Uhum. aí que a minha página começou a crescer e eu nunca pensei chegar onde estou hoje. Que bom. E tu também partilhas muita parte dos treinos que tenho Sim, visto, tu a treinar, e acredito que isso também tenha sido uma motivação para as pessoas que também estão do outro lado de verem esse tipo de conteúdo, especialmente na pandemia, houve muito ali o boom do sim, é exercício. verdade. Sim, até porque algumas amigas minhas, nós, opa, não sei, mas acho que nos conseguimos motivar umas às outras. Então o que é que eu fiz? Eu criei um género de um desafio semanal para nós, Uhum. por exemplo, adicionarmos sempre ao nosso treino, por exemplo, 15 abdominais. E todos os dias vamos, por exemplo, à segunda é 15, à terça é 20, à quarta é 25 e pronto. E vamos nos motivando umas às outras e por acaso temos feito isso desde a pandemia até hoje. É sério? E sim, Isso e é, por isso é muito acaso divertido. essas minhas amigas também fazem parte de Jovens Sem Fronteiras, mas de outro ponto, que neste caso ela é de Palmeira de Faro. E às vezes estamos juntas em atividades e vamos partilhando. E essa menina, por acaso em específico, também queria emagrecer e já perdeu bastante peso Que bom. pelo facto de nos motivarmos uma à outra. Isso é ótimo quando temos alguém que nos motiva e que também está do mesmo, pronto, no mesmo ponto da vida, por assim dizer, ou seja, com os mesmos objetivos, quando os objetivos alinham-se, isso deve ser muito bom. Eu em casa tenho um desafio diferente, que é o meu namorado não quer saber dessas coisas e eu estou a tentar querer saber. Então tenho aqui um desafio muito giro pela frente. Ana, eu gostava de saber, olha, como é que é o teu dia a dia? O que é que tu fazes no dia a dia? Como é que é a tua rotina? Assim, um dia a dia típico, normal. Quer a nível de treino, quer a nível de alimentação, de atividades, do mestrado. Pronto, agora até acabar a tese, a minha rotina tem sido basicamente: eu acordo, tomo um pequeno almoço, treino, estou a treinar tanto em casa como no ginásio, fiz
faço repartido, ou seja, segundas e quartas treino no ginásio e depois terças, quartas, quintas e às vezes sábados treino em casa. Se bem que quando vou para a minha terra é sempre mais à base de caminhadas, uma vez que tenho passadeira em casa e também tenho material, uma vez que investi também na pandemia, porque comprei bastante material para treinar em casa, uma vez que não tinha no ginásio. Depois, quando estou aqui no Amigo, quando saio dos treinos, começo a preparar o almoço, pronto, arranjo-me e tudo mais, almoço. Depois, ao fim do almoço, trato sempre de assuntos da tese, Claro. nem que seja 2 ou 3 horinhas a adiantar a tese, não é? Depois vou lanchar, depois às vezes de manhã também crio algum conteúdo, uma vez que eu gosto de gravar receitas com a luz natural, aproveito sempre de manhã, porque acho que sou mais produtiva de manhã do que à tarde, No sou Qatar. sincera. Porque a partir de uma certa hora eu cancelo porque não consigo mais. Depois, ao fim do lanche, gosto muito de ir passear, por exemplo, com a minha irmã. Ela também me ajuda a criar bastante conteúdo, porque é basicamente ela, o meu namorado ou um colega meu que me tiram as fotografias e depois adoro editar, que isso é das minhas grandes paixões, fotografia e edição para mim, eu gosto mesmo muito e costumo sempre guardar esse finalzinho de tarde para ir procurando novas receitas, ou editar fotos, ou editar vídeos, ou seja, criar conteúdo para ter de reserva, entre aspas, porque quando eu não tiver tempo, tenho aquele baúzinho com algo que eu já tenho para mostrar às pessoas, ou seja, e depois acabo por planear sempre o dia seguinte e depois, basicamente, estamos no fim do dia, não é? E aproveito para descansar um Para bocadinho, ver descansar, uma que é série, importante. sim, ou ver vídeos de outras inspirações também costumo. Tu és, pelo que eu percebi, és uma morning person, então. Acordas Muito cedíssimo. mesmo. Sim, A que horas é que acordas, sem mais ou dúvida. menos? Só por curiosidade. Depende. Às vezes 7, outras vezes 6:30. Tudo depende daquilo que eu tiver Sim. para fazer. Por exemplo, às terças-feiras é o dia em que eu gosto de gravar conteúdo, mesmo receita. Porque eu tento gravar uma receita por semana. E às terças-feiras eu levanto-me, eu acordo por volta das 6, às vezes até treino antes do pequeno almoço, tomo um pequeno almoço e depois faço a receita. E depois depende se correr bem ou não, porque eu sou sincera, eu sou muito perfeccionista e se eu vir que não está como eu quero, eu volto a fazer. Sim. Ou seja, eu também faço isso no podcast. Sempre me disseram, está o episódio gravado, está o episódio gravado, não voltes a regravar. E isto quando eu estou sozinha, quando estou convidados, não. Então eu tenho muita tendência a regravar episódios e perco imenso tempo, porque se eu não achar que está perfeito, se eu começar a ouvir muitos então eu decido apagar aquilo tudo. Já me disseram, tens que deixar estar. Porque eu também não gosto de fazer edição. Há quem faça edição aos episódios e tirar todas as partes de pausas e aquelas palavras ou trocadilhos. Eu deixo estar tudo, então tento ter o máximo possível que esteja minimamente fluente, né? Portanto, eu percebo nessa parte do perfeccionismo. Olha, que grandes inspirações tens, assim, pessoas se calhar um pouco mais conhecidas também para vermos aqui algumas referências, ou não precisa ser pessoas extremamente conhecidas. Que inspirações é que tens assim, pronto, para o teu dia a dia? Eu tenho várias e em várias áreas. Por exemplo, tenho em moda, tenho relativamente ao lifestyle, se calhar em desporto. Ou seja, tenho um pouquinho em cada pessoa que eu vou buscar para me inspirar a mim. Por exemplo, no campo da moda, eu gosto bastante da Joana Vaz, que ela é do Porto. E tira Gosto fotos muito lindas ali no. mesmo. Ai, uma dor. Tenho uma rapariga que também decidiu investir mais no Instagram durante a pandemia, que se chama Lara Carrasco. Não sei se conhece. Não conheço, mas já Ela, vou ver.
ela faz looks mesmo bonitos e ela decidiu mostrar às pessoas todos os dias na pandemia que ao vestir-se em casa a motivava e fazendo looks do dia em frente ao espelho. E Ok. até hoje tipo, ela cresceu mesmo muito. Depois também tem a Mariana em Style, que não sei se conheces. Ela é diferente, ou seja, eu posso dizer que ela é mesmo uma das minhas grandes inspirações. Porquê? Porque ela tem um estilo bastante diferente. Ela conjuga roupas que jamais iriam na cabeça das pessoas e acho que é isso que a faz diferente. E eu acho que ela Certo. é um pouco como porque eu não tenho um estilo definido. Eu, o que me apetecer vestir no dia, eu visto e acabou. Revejo-me, sim. Depois, em desporto, se calhar a Maria Palma, Ana Cristina, Lifestyle, acho que é assim, é. Ela também é mais ou menos como eu. Lifestyle, Uhum. desporto, ela vive todos os dias, tem muitas receitas. Certo. Mais. Eu tenho várias. A Maria Rodrigues, que é um estilo mais estético, mais a Sofia Oliveira, elas são youtubers, mas também têm um. Ou A seja, Sofia eu gosto. Oliveira também vejo, é muito interessante. Eu gosto muito Sim, do conteúdo dela, é muito... também é do Porto. sim. Também acho que é de Matosinhos, se eu não me engano. Pelo menos já ela partilha muita coisa em Matosinhos. Sim. Eu acho que a rapariga que estávamos a falar há bocado da parte da moda, que eu estou-me a esquecer, que é a Joana, não é? Estou-me a esquecer do Sim. apelido. Ela, acho que também é de Matosinhos, mas ela vem muito aqui aos Aliados. Os Aliados é mais perto da minha casa. Então ela vem muito aos Aliados tirar fotografias e lindas mesmo, é uma coisa Sim, assim é verdade. espetacular. Não, mas é ótimo nós termos este tipo de inspirações na nossa vida, né? Temos outras pessoas que nós admiramos o trabalho e há uma coisa que tu disseste durante este episódio que eu gostei muito, que foi a questão de eu inspiro-me noutras pessoas, eu vejo o Pinterest, às vezes as pessoas fazem passar que os conteúdos vêm todos simplesmente da cabeça delas e nunca veem nada, Pois. nem... E eu sei Sim, isso é totalmente verdade. que o processo criativo vem muito de recolher informação de várias fontes, hum, e adaptar, e é muito isso também vem o processo criativo, e às vezes não é preciso ter vergonha nenhuma Sim, claro. de dizer eu inspiro-me, eu própria, eu para o meu podcast e para a parte depois mais dos produtos de papelaria, eu inspiro-me muito, não tanto em Portugal, porque não há muito em Portugal daquilo que eu faço, mas inspiro-me muito em Espanha, existe páginas lindíssimas de artigos de papelaria em Espanha e também no Brasil. O Brasil também é um mercado muito Uhum. forte daquilo que eu faço e eu constantemente vejo e inspiro-me e nunca vai sair igual, porque nós somos sempre pessoas diferentes. Exato. Um, e assim, só se fosse com muita falta de ética que alguém fosse pegar num trabalho Sim, e que o copiasse, claro. mas cada vez mais nós também tentamos ser únicos e é assim que também o nosso público quer Claro. saber de nós, é da nossa, pronto, da nossa forma e do pormenor que nós Ou colocamos nas seja, nós, coisas que é só nosso. exato, nós temos a nossa própria essência e cada coisa vai ficar diferente se Sem nós dúvida. temos um pouquinho de nós, portanto. Sim, sim, sem dúvida. O que é que eu te ia perguntar? Também aqui um bocadinho a par da tua página, eu gostava de perguntar o que é que tens aprendido estes últimos tempos, possivelmente com outras seguidoras, o feedback das outras pessoas, o quão importante é para ti, um, um bocadinho sobre isso. Hum, é o seguinte, eu aprendi, principalmente nestes últimos meses, que algo que falta muito é empatia. Porquê? Porque há pessoas que querem ser ajudadas, mas não ajudam. Eu estou em alguns grupos em que pronto, estamos-nos a ajudar mutuamente, partilhamos informações, ou seja, dicas para melhorarmos os nossos perfis, o nosso conteúdo. E Uhum. há pessoas que, por exemplo, colocam lá, podem ajudar-me ou dar amor nesta página ou seguir alguém, por exemplo, que seja meu parente. E se calhar tu a seguir colocas algo do género idêntico, pronto, nesse mesmo grupo, elas, por exemplo, tu ajudas, mas essas pessoas não te vão ajudar. Ou, por Certo. exemplo, eu vejo muito, quando ponho sondagens, por exemplo, no Instagram,
há pessoas que são tuas amigas, que querem o teu sucesso, mas não querem que tu estejas melhor que elas. Ou seja, passam à frente de história e nem sequer respondem. E muitas pessoas, se calhar eu digo que são das pessoas mais próximas que eu tenho. E eu às vezes digo assim, até outro dia estava a falar disso com a minha irmã. Eu às vezes falo que gosto muito, que gostava que o meu perfil crescesse ainda um pouco mais, mas que as pessoas mais próximas que eu tenho parecem ver que isto é uma brincadeira, que não. Mas depois, todo o amor que eu recebo de outras pessoas, acho que acaba por compensar isso. Que pelo facto de a dizerem, olha, adoro o teu conteúdo, ou nem que seja uma ou duas pessoas, mas sei que enquanto uma pessoa, não é? Enquanto pessoa conseguir melhorar o bocadinho, ou fazer que, como é que eu ia te explicar? Melhorei, se calhar, o dia dessa pessoa ou acrescentei-lhe alguma coisa que ela pensava que Sim. não ia ter. Eu Eu acho que sinto. isso já compensa. A mim acontece a mesma coisa e se calhar acontece com muito mais pessoas que tenham páginas próprias e que tentem criar aqui um negócio digital, um negócio entre aspas, ou uma página de Sim. inspiração. É mais, parece que mais facilmente uma pessoa que não te conhece consegue te valorizar e consegue dizer-te a palavra bonita do que as pessoas que estão próximas. Algumas parece que têm a dificuldade de o fazer. E eu, por acaso, tenho uma teoria sobre isso e tenho estado a trabalhar também um bocadinho sobre isso porque me acontece muito com o que estavas a dizer, identifico-me bastante. Tenho trabalhado sobre isso no sentido de pensar, pronto, assim, todos nós temos um bocadinho de inveja dentro de nós e às vezes, sendo um bocadinho bruta, se calhar, as pessoas às vezes veem-te tu, um amigo teu, a tentar fazer alguma coisa que elas não têm coragem de tentar fazer, se calhar, por elas, que não significa criar um negócio online ou outro tipo, mas que se calhar têm desejos profundos que não se chegam à frente para o fazer. E às vezes não é propriamente o problema, não somos nós, o problema está na pessoa. Ok, eu sinto muito isto, cada vez tenho trabalhado mais para pensar desta forma e acredito mesmo que às vezes não é propriamente para connosco, mas é para com a própria pessoa, que se calhar tem desejos de coisas que gostava de fazer e que não teve coragem, e vê uma pessoa próxima que teve coragem de o fazer. Pronto, eu acho que acaba por ser por aí, mas eu percebo perfeitamente. Até porque, por exemplo, eu já tive várias pessoas a dizerem: porra, tu arriscas bastante nos looks, fica-te bem, mas eu a minha não conseguia arriscar nesse tipo de roupa, por exemplo. E eu, Sim. pois. É, Mas acho que se nós não arriscarmos, também não vamos ter consequências, sejam elas boas ou más, não é? Quem arrisca não petisca, sempre soube dizer. é verdade, e nós às vezes temos muito receio, e o receio de dar o passo em frente é ou porque temos medo do que os outros vão achar, e ainda existe muitas pessoas com esse receio, o que é que o outro vai achar se eu fizer isto, hum, ou com medo de falhar, e não veem a falha como uma coisa positiva, que nem que seja retiram dali uma aprendizagem, né? E pode dar certo, estamos já a falar nos piores dos cenários, mas pode dar certo, pode resultar bem. Em vários pontos negativos que eu tive na minha vida, a minha irmã foi uma das pessoas em que me deu uma grande lição. Que ela uma vez disse-me: se tu tentaste, se der, deu. Mas se não deu, paciência, ou seja, tudo que não for bênção é lição. E é assim que eu tenho encarado as coisas, portanto. Tens uma irmã sábia. É verdade. Um beijinho para a tua irmã. Olha, ótimo. O que é que tínhamos aqui mais para falar? Olha, eu queria também te perguntar como é que tu mantens, esta deve ser tipo a pergunta clichê, mas eu tenho sempre curiosidade porque é um desafio para mim, que é manter o foco e a consistência. Como é que tu consegues manter o foco e a consistência ao longo deste tempo todo? Quer nos treinos, quer na comida. Olha, muita gente me faz essa pergunta, sou sincera. E eu sou sincera, não tenho motivação todos os dias, já não acordo todos os dias com aquela vontade aí, vou treinar. Não. Eu sou sincera, eu sou persistente e acho que sou um bocado. Como é que eu ia explicar? Eu não desisto das coisas à primeira. Eu muitas vezes penso,
se não der desta, vou fazer melhor, nem que seja tipo para aprender, ou seja, que as coisas fiquem um bocadinho mais perto daquilo que eu quero. Ok. Mas sim, não, até porque a minha alimentação é algo que eu gosto e que eu fui aprendendo já há tanto tempo, estás a ver? Porque se eu sair da zona de conforto agora, que é a alimentação saudável, eu não digo que não me fique a sentir mal, porque fico um pouco, porquê? Porque eu tenho gosto em comer saudável, estás a perceber? Eu não Certo. digo que não vou aqui e ali comer coisas diferentes ou coisas que digamos gordices, porque adoro doces, adoro salgados e não digo que não a algo desse género, mas eu tenho gosto em comer saudável, portanto é fácil para mim manter o foco. Uhum. Porque é alimentos que eu gosto e eu não cortei tudo na totalidade, portanto para mim não é difícil. Os Certo. treinos, os treinos para mim desporto é vida e eu adoro tudo o que seja desporto, principalmente basquete. Futsal também joguei, mas basquete é uma das minhas grandes paixões. E, um, e também foi ganhando gosto, porquê? Porque uma das minhas colegas de casa também era como eu, ou seja, também adorava desporto, ela andou no handball, ou seja, apesar de ser diferente, tínhamos os mesmos gostos e fomos também Uhum. aprendendo muito uma com a outra. E acho que daí fui construindo a minha rotina aos poucos e sou bastante feliz com ela e gostava mesmo daí a querer tirar algo relacionado com o desporto ou a nutrição, porque é algo que me faz feliz, ajudar os outros, mas ao mesmo tempo ajudar-me a mim própria, porque ser saudável eu acho que é algo que é ser feliz de dentro para fora e acho que isso é muito importante para cada um de nós, principalmente nos dias que correm, não é? Sim, Graças sem à dúvida. pandemia e a todas as doenças que nós vimos e que é muito importante fazermos algo por nós. Por exemplo, eu quando vou treinar às vezes a motivação é nula, mas eu penso no sentimento de realização que eu vou ter no final e isso compensa bastante. Que bom, que bom. Estavas a falar aí de outra paixão tua, que é a edição da fotografia. E que eu comecei também o episódio a elogiar as tuas fotografias, porque de facto eu acho que tem uma qualidade primeiro ótima, não é? Mas já percebi que também tens auxílio aqui do teu namorado, de um amigo teu, certo? Sim, Da tua sim. irmã. E como é que é esse processo depois de edição que tu tanto gostas? Como é que depois tu trabalhas isso? Pronto, lá está. Como eu disse, primeiro eu preciso de inspiração, não é? E vou ao Pinterest ou estou a ver o meu Instagram e guardo inspirações para mais tarde fazer, mas gosto muito de pesquisar, de fazer uma boa pesquisa. Às vezes até, por exemplo, é a minha irmã ou alguém que me conhece bem e diz, olha, gosto desta fotografia, porque é que não tenho desta? Até mesmo o meu namorado às Sim, vezes guarda querido. inspirações e depois mostra-me. Porque ele também gosta bastante de desenhar, gosta de fotografia e é algo que temos em comum. Mas sim, e gosto de fazer algo que eu consiga recriar, ou seja, vou buscar sempre inspirações que eu possa, se eu vir que se calhar isto posso adaptar por algo, não é? Mas se isto não consigo bem fazer exatamente aquilo, às vezes desisto da ideia, outras vezes não, gosto de ser persistente e vou até conseguir. Mas lá está, eu gosto muito de tirar fotografias e, um, e eu gosto de tirar e gosto de organizar. Mas primeiro, entre esses dois passos está o editar. Eu primeiro gosto de editar. Mas antes do meu feed, eu antes não tinha esta página de Instagram, eu tinha outra. Mas eu Ok. odiava o meu feed. E foi daí que eu criei esta nova página e foi planeada ao pormenor com as cores. Porquê? Porque eu adoro que o meu feed esteja todo conjugado. Então eu fui à procura de apps para criar um Uhum. feed uniforme com as cores e foi daí. E agora, cada vez que eu recrio alguma fotografia ou edito, também ganhei um gosto por presets, por exemplo, e Uhum. é algo que já é natural, ou seja, eu vou ali, edito e meto aquele preset e depois, na aplicação que eu tenho,
vou Fazes o colocando a resto. forma. Sim. E depois já acaba por facilitar muito o meu dia a dia, porque já tenho aquilo planeado, mais uma vez, e editado como eu gosto. Mas pronto, o saber não ocupa o lugar e eu gosto sempre de ir Sem aprendendo dúvida. aos pouquinhos. Sim, Mas pronto, Força, por força. exemplo, o meu namorado também acho que foi ganhando um gosto graças a mim, porque vamos partilhando ideias e acho que agora vejo algo nele que antes não via. E pronto, lá está, ele também me ajuda bastante. O meu amigo foi graças a uma parceria, que neste caso foi a Prozis, e, e temos feito várias sessões fotográficas e assim, ele ajuda-me e eu ajudo. Ou seja, estamos Sim, a ajudar mutuamente e lá está. É isto que eu quero trazer com a minha página, é a empatia, é o poder ajudar os outros, eles ajudarem-me a mim, mas sem haver aquele sentimento de eu quero dar porque quero receber. Não, eu quero sim. dar para o ajudar e não quero nada em troca. A parte Acho mais que isso, genuína. sim. As relações genuínas, percebo-te perfeitamente, sim. É ótimo quando estás numa situação em que consegues estar a falar com alguém e sabes que não existe ali propriamente interesses Sim. do outro lado e conseguem ter ali uma entreajuda genuína. E é sempre bom, quer para um lado, quer para o outro. É sempre um Sim. sentimento positivo. Olha, tinha aqui uma última pergunta para ti, Ana, que era como é que tu vês o teu futuro neste momento? Opa, o futuro é um bocado incerto, não é? Mas Então, eu só queria que o mestrado, pronto, queria concluir o mestrado e avançar por uma formação em algo mesmo no desporto e na nutrição, porque eu sei que é algo que me vai fazer mesmo feliz. E se eu puder conjugar as duas áreas, era o ideal. melhor. Ou seja, ajudar os outros e ajudar-me a mim, porque ao ajudar os outros eu sou feliz. E também não deixar de lado, sobretudo, a parte de ser jovem sem fronteiras. Porquê? Porque a idade eh, vai começar ou seja, vou começar a ficar mais velha, mas não quero que a parte do jovem morra em mim. Ou seja, Uhum. quero ir para lá das fronteiras, quero ir ajudar os outros, quero pôr sorrisos na cara dos outros, porque só assim eu consigo ser feliz também. E acho que isso que não há nada melhor do que ver o outro feliz e eu poder contribuir também aos pouquinhos para essa felicidade. E nota-se perfeitamente que o teu estilo de vida saudável não é só exterior, nota-se perfeitamente que estás a fazer a trabalhar muito a parte interior e esta questão. Sim, Falámos sobre empatia, falámos o trabalho que estás a fazer de voluntariado com os Jovens Sem Fronteiras, que parece ser muito importante para ti e para o teu sim, desenvolvimento. mesmo. E aí desafio quem estiver a ouvir, por um lado, a ir ver a página da Ana, e por outro lado também ver a iniciativa que ela falou do Jovens Sem Fronteiras. E já ouvi falar, portanto, mas vou estar mais atenta. Agora deixaste-me curiosa. Nós agora estamos com um projeto em mãos muito, muito importante que é para a Guiné-Bissau. Vamos vender umas pequenas lembranças Ok. e objetos alusivos ao Natal, muito interessantes, que vai ajudar os próximos 10 jovens que forem para fora, que neste caso é para a Guiné-Bissau, e vão tudo o que conseguirmos vai reverter para essa causa. E onde é que E conseguimos ver essa iniciativa, Ana? Agora para o Natal. neste caso, nós temos uma página mesmo nossa, Uhum. do meu grupo de jovens, que se chama JCF Alvite, no Facebook, e Ok. depois no Instagram chama-se Alfredo Trombinhas, porque é o nome da nossa mascote, que é um Ah, que elefante fofo. gigante, e nós vamos partilhando algumas atividades ou mesmo esses mesmos produtos que nós vendemos mesmo do grupo, ou então fazemos parceria entre aspas com outras entidades, como por exemplo a Sol Sem Fronteiras, que é a Uhum. Solcef, que foi quem criou esse projeto. E todos os anos, tanto na Páscoa, no Natal ou outra altura do ano, fazes esses produtos e nós vendemos a partir deles. Olha, Ana, muito obrigada.
Nós vamos desligar por aqui, também para o episódio não ficar gigante. Sim. Muito obrigada por toda a partilha que fizeste. Não se esqueçam também de seguir a Ana, de ver o trabalho. Mais do que estar aqui a elogiar, ver com os olhos é a melhor coisa. E é isso. Pronto, eu ia buscar mais um bocadinho, mas relativamente ao episódio ficamos por aqui. E é isso. Obrigada, Ouvimos eu. no próximo episódio.